Olá! Você acaba de sintonizar no canal Mormonismo Sem Censura. Eu espero que tenha sido de propósito, né? De qualquer forma, seja bem-vindo. Aqui eu compartilho meu aprendizado sobre a história da igreja sem censura, mas com respeito. Este é o terceiro vídeo de uma série de 4 ao todo sobre a poligamia, onde vamos continuar aprendendo sobre algumas das esposas de Joseph Smith. Agora você já sabe, né? Se ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo. E se não acionou o sininho, vai dormir no ponto quando novos vídeos forem publicados. Como sempre, as fontes usadas na pesquisa estarão disponíveis na descrição do vídeo, para que você possa se aprofundar mais no assunto. E se você quiser fazer parte de uma comunidade vibrante onde os membros, não membros e ex-membros têm finalmente um lugar para expressar seus pensamentos e questionamentos em um fórum sem censura, sem ataques pessoais ou briguinhas imaturas, mas sempre com respeito, procure o grupo Mormonismo Sem Censura no Facebook. Antes do estudo de hoje, contudo, eu gostaria de comemorar o fato de termos alcançado 1000 inscritos, no dia 15 de janeiro de 2020. Nossa espectadora número 1000 me autorizou a dizer o nome dela no ar. Ela se chama Sara Zapata. Ela vem de Londrina, no Paraná. Como prêmio, ela acaba de ganhar acesso vitalício e ilimitado ao conteúdo do canal. Parabéns, Sara. A Sara também me mandou a seguinte mensagem. Diz aí, Sandra, qual foi a mensagem da Sara? Abre aspas. O que eu mais gosto no canal Mormonismo Sem Censura é a forma como o Marcelo ensina, trazendo a história que não é contada dentro da igreja, isso de uma forma respeitosa. Estou aprendendo muito a assistir aos vídeos com meu pai e recomendo a todos. Parabéns ao Marcelo e continue sempre firme com os vídeos. Fecha aspas. Obrigado, Sara, pela audiência e pelo incentivo, tá bom? Bem, você pediu e nós ouvimos. E por isso temos mais uma vez a participação especial da minha amada esposa, a Sandra, aqui com a gente. Então eu vou passar o tempo para a Sandra, que vai nos ajudar a fazer um mergulho na vida de algumas das mulheres que se casaram com Joseph Smith. Se você não assistiu os primeiros 2 vídeos dessa série sobre a poligamia, clique no link que aparece na sua tela agora e os assista na ordem, para poder entender melhor o conteúdo. Bem, depois que Emma Smith finalmente cedeu à pressão de Joseph e às ameaças feitas em Doutrina e Convênios, ela finalmente foi selada a Joseph. Assim vemos que a única esposa que foi legal e legitimamente casada não teve o privilégio de ser a primeira com quem ele se selou, mas sim a número 20 e pouco na lista, pois Joseph já havia sido selado às mulheres apresentadas nessa série de vídeos e muitas outras esposas plurais antes de ser selado a Emma. Vamos falar sobre Lucy Walker, a esposa número 23. Ela nasceu no dia 30 de abril de 1826 e era a 4ª filha da família Walker, que tinha um total de 10 crianças. Depois do fiasco do banco ilegal criado por Joseph em Kirkland, os Walker seguiram o profeta e a parte dos membros que permaneceram com ele. E eles foram para uma área pantanosa e infestada de mosquitos em Nauvoo. Lá, a mãe de Lucy contraiu malária e no dia 18 de janeiro de 1842, ela faleceu, vítima da doença. John Walker, o pai de Lucy, sentiu muito a morte de sua esposa e, além disso, o desafio de cuidar de 10 filhos, órfãos de mãe, era demais para o pobre John. Ele estava deprimido e parecia que iria morrer também. Joseph percebeu isso e lhe ofereceu uma solução. Irmão Walker, se você permanecer aqui, logo se juntará à sua esposa. Você precisa de uma mudança de cenário, uma mudança de clima. Tenho um grande amor por sua família. Minha casa será a casa deles. Por ora, eu lhe aconselho a vender suas posses, deixar os pequeninos com bons amigos e os 4 mais velhos virão para minha casa e serão recebidos e tratados como meus próprios filhos. E se eu descobrir que os pequeninos não estão contentes ou não estão sendo bem tratados, eu os trarei para minha casa também, até o seu retorno. Joseph já havia conquistado a confiança de um dos filhos mais velhos, William, que trabalhava como seu assistente pessoal. Agora ele dividiu a família no momento mais vulnerável deles. Mandou o pai para longe e separou os filhos mais novos dos mais velhos, o que definitivamente aumentou ainda mais a vulnerabilidade de todos eles. Note que na divisão, Joseph, que tinha pelo menos 4 moças trabalhando como babás em sua casa, ao invés de propor ficar com as crianças mais jovens, decidiu ficar com os 4 mais velhos.
o que, premeditada ou coincidentemente, colocou sob sua tutela 2 filhas de John Walker, que já estavam na faixa etária na qual Joseph estava escolhendo suas esposas na época. Uma das 2 meninas era a bela Lucy Walker, que era exatamente a 4ª mais velha e tinha naquele momento 16 anos de idade. Mais uma jovem em situação extremamente vulnerável se torna também dependente de Joseph para o seu sustento e sobrevivência, não só espiritual, mas também material. Mas Lucy e seu pai John deveriam estar tranquilos, afinal o profeta prometeu cuidar dela e das outras crianças como se fossem seus próprios filhos. Um belo dia, Joseph chega até a menina e os dois têm o seguinte diálogo. Você acredita que eu seja um profeta de Deus? Com certeza. Eu tenho uma mensagem para você. Deus me ordenou que tomasse outra esposa, e você é a mulher. Para os membros da igreja, o profeta é o porta-voz de Deus. Desobedecer um mandamento dado por ele significa desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus colocaria em risco a própria salvação da menina. Mas Joseph não parou por aí. Ele também ensinou a jovem que a salvação do pai dela e de seus irmãos também dependeriam dela se casar com ele. Nas palavras de Lucy, abre aspas. Joseph explicou completamente para mim o princípio do casamento plural, ou casamento celestial. Disse que esse princípio seria novamente restaurado para o benefício da família humana, que iria prover uma bênção eterna para a casa de meu pai e criar uma corrente que jamais poderia ser quebrada e mundo sem fim. Fecha aspas. Mais uma jovem colocada contra a parede, com a difícil escolha entre se casar com o profeta pelas costas da querida irmã Emma ou prejudicar a salvação de sua família inteira. O que você me diz? Perguntou Joseph Smith em seguida. Nada, respondeu Lucy em choque. Como era de costume ao encontrar resistência, Joseph pediu à jovem que orasse e lhe prometeu que ela receberia uma resposta de Deus. A pobre menina agonizou tanto perante a perspectiva de se tornar uma esposa plural que chegou a desejar a morte. Ela escreveu em seu diário, abre aspas, fui tentada e torturada além do que eu poderia perseverar, até que não tinha mais o desejo de viver. Ah, se o túmulo gentilmente me recebesse para que eu pudesse encontrar o descanso no seio de minha querida mãe. Por quê? Porque fui eu escolhida dentre tuas filhas, pai. Sou apenas uma criança em anos e sem qualquer experiência, sem mãe para me aconselhar, sem pai por perto para me dizer o que fazer nessa hora de provação. Ó, passa de mim o amargo cálice. Fecha aspas. Joseph conversou com o irmão mais velho de Lucy, perguntando se ele aprovaria o casamento. O irmão dela simplesmente disse que se a menina aceitasse o casamento, ele não se oporia. Joseph, então, enfatizou que a proposta não deveria ser aceita ou rejeitada com base em sentimentos românticos. Ou seja, não importava se Lucy gostava ou se sentia atraída por Joseph. Obediência ao líder era a única coisa que importava. Como ensinado hoje na igreja, obediência aos líderes é a primeira lei dos céus. A paciência de Joseph estava acabando e a menina foi forçada a decidir entre o que ela considerava moral e a salvação da família dela. Abre aspas. Isso é um mandamento de Deus para você. Eu lhe darei até amanhã para decidir. Se você rejeitar essa mensagem, a porta se fechará para sempre contra você. Lucy escreveu o seguinte sobre esse dia, abre aspas, senti nesse momento que eu houvera sido chamada a me colocar sobre um altar como um sacrifício vivo, para encarar o mundo em desgraça e sofrer o opróbrio e escárnio de meus companheiros de juventude. Todos os meus sonhos de felicidades foram jogados fora. Isso era demais. Só o pensamento era impossível de suportar. Fecha aspas. Vendo a porta que traria salvação para si mesma e sua família prestes a se fechar para sempre, Lucy disse que aceitaria se casar se ela tivesse uma resposta de Deus.
Joseph, que tinha um olhar magnético e penetrante, como todo líder religioso carismático, olhou para a menina nos olhos com toda a confiança que lhe era característica e disse que ela receberia tal resposta. E até lhe disse como a resposta seria, o que é uma forma eficaz de sugestionar seguidores religiosos. Assim como um condenado à cadeira elétrica não pode fugir do seu destino, Lucy sabia que ela não tinha como evitar o casamento com Joseph. Então sua mente também buscou encontrar paz diante do inevitável destino que lhe aguardava. Ela teve uma resposta para sua oração. Claro que é possível que Deus tenha mesmo respondido às orações de Lucy, assim como é igualmente possível que tal resposta tenha sido seu psicológico, respondendo à pressão excruciante que lhe foi imposta por Joseph. Do mesmo jeito que as esposas e seguidores de Warren Jeffs receberam testemunhos sobre o suposto chamado divino do infame líder religioso e pedófilo condenado da Igreja Sud Fundamentalista. Depois que Lucy recebeu esse testemunho sobre o casamento polígamo, ela se casou com o homem que prometera cuidar dela como se fosse sua filha. A cerimônia foi realizada na casa de Joseph Smith no dia 1º de maio de 1843, um dia depois do seu aniversário de 17 anos. O motivo da pressa de Joseph para que a menina decidisse em 24 horas não pode ser determinado com certeza, mas é importante saber que Emma estava fora da cidade, em viagem para comprar suprimentos para o hotel de Nauvoo, quando o casamento aconteceu. Joseph se casou com Lucy sem o consentimento de Emma, o que diretamente contraria a orientação recém-recebida em Doutrina e Convênio 132. Depois da morte de Joseph, Lucy se casou com Heber C. Kimball. Ele foi um esposo relativamente bom. Em seu leito de morte, Heber fez um pedido intrigante a Lucy. Ele disse o seguinte: Lucy, o que você pode dizer a Joseph quando você encontrar com ele? Você pode dizer que eu fui bom para você tanto quanto as circunstâncias permitiram? Eu sei que você pode, e confio que você será minha mediadora perante Joseph, e não almejará bênçãos que você não queira compartilhar comigo. Esse pedido, mais uma vez, deixa evidente a crença e ensinamento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que Joseph Smith terá um papel importante em decidir quem entrará no reino celestial ou não, conforme ensinado por Brigham Young. Voltemos nossa atenção agora para outro par de irmãs, Sarah e Maria Lawrence, esposas número 24 e 25 de Joseph. Essas órfãos foram outras meninas adotadas por Joseph como filhas após a morte do pai delas, em 1840, quando Maria tinha 17 anos e Sarah tinha 14 anos de idade. As meninas receberam uma herança significativa de $8.000, que em dinheiro atual seria equivalente a $250.000 ou cerca de R$1 milhão. Joseph se tornou o guardião legal das meninas e de sua herança também. Em 1842, a mãe das meninas se casou novamente com Josiah Butterfield. O então padrasto das meninas foi falar com Joseph sobre a guarda delas. Afinal, seria natural que elas fossem morar com a mãe e o padrasto, correto? Errado, pelo menos na visão de Joseph. Como Joseph disse a Zina Jacobs, ele não daria a outro as mulheres que Deus lhe havia dado. Então ele lutaria pelas duas meninas com as quais ele viria a se casar. Em seu diário, Joseph Smith escreveu o seguinte: Josiah Butterfield, padrasto das meninas, veio para minha casa. Me insultou de forma tão ultrajante que eu o chutei para fora de minha casa, atravessando o jardim e até a rua. Joseph era conhecido por ter o pavio curto. Pouco tempo depois, em 1843, Joseph se selou às meninas, de quem ele era o guardião legal e figura paterna. Maria tinha, na época, 19 anos e Sarah, 17. O casamento delas e das irmãs Partridge parecem ter sido os únicos dos quais Emma tinha conhecimento, dentre as mais de 30 mulheres com quem Joseph se casou. Na visão da maioria, a união entre Joseph e as meninas e todas as outras esposas era considerada adultério e, perante a lei, um ato ilegal. Mas, para o seleto grupo de seguidores da prática secreta,
era considerado uma forma superior de casamento, conhecido como casamento celestial. William Law, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, via o relacionamento entre Joseph e as irmãs Lawrence como adultério, e o seu relacionamento com Joseph Smith rapidamente se deteriorou em virtude de sua oposição à prática. William entrou com um processo legal contra o profeta, acusando-o de viver em estado explícito de adultério com Maria Lawrence. Joseph Smith, ao saber do processo judicial, tentou se proteger mentindo para os membros a respeito da poligamia. Em um dos seus sermões, ele disse o seguinte: Que coisa terrível é um homem ser acusado de cometer adultério e de ter 7 esposas, quando posso ver apenas uma, ou seja, Emma. Eu sou o mesmo homem, tão inocente quanto eu era 14 anos atrás, e posso provar que esses acusadores são mentirosos. E Joseph foi mais além, entrando com um processo contra William Law por calúnia e difamação de Maria Lawrence. Joseph também tentou difamar William Law, dizendo que era ele quem estava cometendo adultério. Infelizmente, o livro Santos pega esse boato não confirmado e atesta como fato, no capítulo 42, página 510. Contudo, a nota de rodapé 9 nos leva a 2 referências não relacionadas ao fato e a uma que aponta para o boato espalhado por Joseph Smith. Em uma edição do jornal Times and Seasons, do qual Joseph era o editor, no dia 1º de outubro de 1842, membros da liderança da igreja assinam uma declaração afirmando que eles não conheciam nenhum sistema de casamento praticado na igreja que não fosse monogamia. Entre as 19 pessoas que assinaram essa declaração pública estava o bispo Newell K. Whitney, Elizabeth Whitney, Eliza Snow, apóstolo John Taylor, Wilford Woodruff e Sarah Cleveland. Todos praticantes ou conhecedores da prática da poligamia, e sabiam muito bem que a declaração que estavam assinando era um falso testemunho. Isso mostra como Joseph Smith, com seu carisma e liderança, era capaz de convencer cidadãos de bem a mentir pelo Senhor. O que me faz ter uma reflexão séria sobre o testemunho das 8 e das 3 testemunhas do livro de Mórmon. Mas isso será assunto para outro vídeo no futuro. Joseph disse depois que havia aberto mão da guarda legal das meninas e de sua herança. Contudo, um documento datado apenas 23 dias antes do seu assassinato, ele aparece ainda como guardião das meninas e, consequentemente, de sua herança. William Law saiu da igreja e criou um jornal chamado The Nauvoo Expositor, ou o Expositor de Nauvoo, cujo propósito era expor ao público a poligamia praticada ilegal e secretamente por Joseph e alguns de seus amigos mais próximos. O jornal foi destruído, muito provavelmente com o conhecimento, se não sobre as ordens de Joseph, que era o prefeito de Nauvoo, general da milícia local, profeta do Deus Todo-Poderoso e rei dessa terra. Isso mesmo, você ouviu bem. Joseph, a essa altura, havia sido declarado rei do nosso planeta Terra. O título lhe foi dado por um grupo super secreto composto, em sua grande maioria, de membros da igreja da mais alta confiança de Joseph. Esse grupo chamava-se Conselho dos 50, cujo objetivo era obter controle político dos Estados Unidos, mas isso será assunto para outro episódio mais adiante. Então, a destruição do jornal que expunha a poligamia levou à prisão de Joseph na cadeia de Carthage, onde ele foi covardemente assassinado. Pouco tempo depois, um representante foi escolhido para peticionar que a herança de Sarah e Maria Lawrence fosse devolvida a elas. Esse dinheiro seria o equivalente hoje a $150 mil ou R$600 mil. O dinheiro nunca foi devolvido, apesar do processo ter se arrastado por algum tempo. William Law, que era fiador da guarda da herança das meninas, alega ter pago o valor depois de ter sido também processado por elas. Maria e Sarah foram também esposas plurais de Brigham Young e Heber C. Kimball, mas os casamentos acabaram em divórcio. Sarah se tornou ávida opositora à igreja mais tarde em sua vida, e Maria permaneceu fiel à igreja.
Vamos falar agora sobre a esposa mais jovem de Joseph Smith, Ellen Mar Kimball, que nasceu no dia 22 de agosto de 1828, filha de Vilat e Heber C. Kimball. Em 1842, Joseph disse a Heber que ele deveria dar sua esposa ao profeta. Depois de 3 dias agonizantes e muita oração e pranto, Heber e Vilat foram até a casa de Joseph para cumprir com o que o profeta lhe havia requerido, o que foi uma prova absoluta e definitiva da lealdade do casal. Tudo o que Joseph realmente queria. Naquela ocasião, Joseph chorou com eles e disse que tudo era apenas um teste, assim como Deus havia testado Abraão ao pedir que sacrificasse seu filho Isaque. Joseph agora sabia que Heber faria qualquer coisa que ele lhe pedisse ou ordenasse, e ele tinha coisas duras para pedir ao casal nos meses que se seguiriam. Em 1843, Joseph ordenou a Heber que entrasse em um casamento polígamo. Heber pensou em pegar uma esposa idosa, para minimizar o conflito interno que a sua amada esposa Vilat sentiria. Mas Joseph não aceitou a proposta. Ele ordenou a Heber que casasse com uma conversa imigrante da Inglaterra de 30 anos de idade. Quando Heber hesitou, Joseph lhe disse que se ele desobedecesse, perderia sua posição como apóstolo e seria condenado para sempre. Heber então decidiu seguir o que diz o hino da primária: segue o profeta, segue o profeta, segue o profeta sem hesitar. Um pequeno detalhe adicional nas instruções de Joseph a Heber seria que a esposa dele não deveria saber sobre o casamento. Isso fez Heber sofrer ainda mais, pois, diferentemente de Joseph, ele sentia que estaria traindo Vilat, se casando com outra mulher sem o seu consentimento. Segundo a tradição da família Kimball, Vilat teria tido uma visão e descobriria sobre a poligamia dessa forma, assim se convertendo ao princípio. Dessa vez a ordem não era só um teste abraâmico e o casamento realmente se concretizou. Em maio do mesmo ano, Heber ofereceu sua única filha, Ellen Mar Kimball, para o profeta, para assim garantir a ligação familiar eterna com ele e pavimentar o caminho para sua entrada no reino celestial. Ellen era uma criança de apenas 14 anos de idade. Seu pai lhe abordou uma manhã e lhe perguntou diretamente: Ellen, você acreditaria se eu lhe dissesse que é correto um homem casado tomar outras esposas? Ele explicou para ela o princípio e disse que ela deveria se casar com Joseph Smith. A reação inicial da menina foi de repulsa. Heber, então, deu um prazo de 24 horas para Ellen decidir. O relato da agonia pela qual ela passou naquelas 24 horas é contundente, mas o amor e a confiança em seu pai e mãe lhe deram a certeza que eles nunca lhe pediriam para que fizesse algo que fosse prejudicial. E esse foi o único testemunho que ela recebeu na época. Na manhã seguinte, Joseph foi à casa dos Kimballs para ensinar a Ellen sobre a poligamia. Nessa visita, Joseph explicou o seguinte para a menina: Se você tomar esse passo, ele vai garantir não somente a sua salvação eterna e exaltação, mas também a de toda a sua família. Ellen escreveu em seu diário, abre aspas, essa promessa era tão grandiosa que eu, de minha livre vontade, me entreguei para adquirir essa recompensa tão gloriosa. Fecha aspas. Mais uma vez, Joseph Smith coloca nos ombros de uma menina, uma criança de 14 anos de idade, a responsabilidade pela salvação eterna de toda a família dela, caso ela aceitasse se casar secretamente com ele, com todas as consequências advindas de tal relacionamento. Ellen casou com Joseph em maio de 1843, aos 14 anos de idade, ou, como a igreja prefere dizer, vários meses antes de completar 15 anos. Ela se tornou a esposa mais jovem com quem Joseph Smith se casou. Como ele foi assassinado pouco depois, nunca saberemos se ele estava disposto a se casar com meninas mais jovens que isso. Por algum tempo, a menina achou que seu casamento seria válido somente depois da morte e que a sua vida continuaria normal como antes. Essas esperanças foram logo destruídas quando ela percebeu que lhe seria requerido comportar-se como uma mulher casada.
Ellen escreveu em seu diário que tinha um coração triste e que, assim como um pássaro silvestre, desejava a liberdade que lhe havia sido negada. Não existem provas de que Joseph teria tido relações sexuais com Ellen. Talvez 14 anos fosse realmente além do que o pudor dele permitisse. Aqui devemos aplicar a regra do inocente até que se prove o contrário. Contudo, a fama que Joseph criou para si mesmo com relação a casamentos e relacionamentos sexuais extraconjugais, fica difícil colocar a mão no fogo por ele, não é verdade? Na ausência de provas, tecnicamente, chamar Joseph de pedófilo não é correto, pois, segundo a definição do dicionário online, pedofilia é, abre aspas, psicopatologia, distúrbio ou perversão que faz com que uma pessoa em idade adulta se sinta atraída por criança. E o dicionário define criança como sendo um indivíduo entre o nascimento e a puberdade. Na minha opinião, o comportamento de Joseph Smith com relação a essas mulheres e suas famílias era abusivo, manipulativo, controlador e abominável, independentemente de relacionamento sexual, que comprovadamente existiu em diversos casos. E defender que houve consenso mútuo em uma situação onde a diferença de poder entre as partes é tão grande seria um cinismo enorme. Por isso, as leis definem estupro estatutário quando uma das partes é de menor, mesmo que ela tenha feito de livre e espontânea vontade. O casamento de Ellen, contudo, parece ter sido um exemplo clássico de casamento de aliança política entre as famílias e não um casamento motivado pela libido exacerbada de Joseph Smith. Para a sorte de Ellen, o casamento duraria pouco mais de um ano, pois Joseph seria assassinado em julho do ano seguinte. Ellen se casou novamente no dia 3 de fevereiro de 1846, com Horace Whitney, o amor da vida dela, que jamais lhe seria possível encontrar caso Joseph não tivesse sido morto. Horace era jovem, assim como Ellen. Contudo, e apesar do amor que existia entre os dois, uma sombra acompanharia o relacionamento deles pelo resto de suas vidas. Segundo a doutrina da Igreja, por mais que eles se amassem e honrassem o seu casamento por toda a vida, depois da ressurreição, Ellen e todos os filhos que ela tivessem pertenceriam a Joseph Smith e não a Horace, pois ela havia sido selada ao profeta para a eternidade, e esse selamento não poderia ser desfeito. Se você não sabe, para uma mulher cancelar o seu selamento, por qualquer motivo, inclusive para ser selada a outro marido, um marido atual, ela precisa escrever uma carta para a primeira presidência justificando por que ela não quer permanecer selada ao marido anterior. Para o cancelamento ser aprovado, normalmente ela precisa demonstrar que o marido anterior não era adequado para continuar com ela após a ressurreição. Já pensou ela em ter que sujar o nome de Joseph para poder cancelar o selamento? Jamais. Então, no caminho para o selamento com Horace no templo de Nauvoo, os dois pararam por um momento, seguraram a mão um do outro e prometeram se apegar um ao outro por toda a vida, e, se possível, para toda a eternidade. Dentro do templo, Horace serviu de procurador vicário para a confirmação do selamento de Ellen e toda a sua posteridade a Joseph Smith, e foi obrigado a se contentar em ser selado a ela somente para essa vida. No dia seguinte, Horace foi selado para a eternidade com outra mulher, Elizabeth Sykes, para que ele não ficasse sozinho depois da ressurreição. Ellen serviu de testemunha para essa cerimônia. O casal apaixonado um pelo outro saiu do templo com a sombria certeza de que passariam a eternidade separados, cada um selado a outro cônjuge, os quais eles não amavam tanto quanto um ao outro. E você pensaria que isso é coisa do passado, não é verdade? Mas esse mesmo fantasma da eterna separação persegue mulheres e homens fiéis à igreja até os dias de hoje, angustiados por amarem uma pessoa e estarem selados à outra, ou por amarem uma pessoa a quem não podem ser selados e assim por diante. Bom, por hoje é só, mas não perca o último episódio onde vamos cobrir os bastidores do fim da prática da poligamia e se é que ela realmente acabou. Até lá, um abraço, sem censura, mas com respeito.
Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.